Boa noite, amigos e amigas da Rede Espiritismo e Vida, sejam todos bem-vindos à série Reflexões Espíritas, que estuda o livro Seara dos Médiuns, um livro de Chico Xavier e Emmanuel, que se inspira na obra máxima da codificação quando se fala em mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, a segunda obra. Então, a segunda das 5 obras básicas, né? Sejam todos bem-vindos, estamos avançando bastante nesse estudo, que tem sido proveitoso, tem sido muito importante para todos nós que estamos, né, dentro do movimento espírita, nas casas, no trabalho nas reuniões mediúnicas, mas para todos aqueles também que não estão. Então, é sempre às sextas-feiras, 9h15 da noite. Então, boa noite para quem está online, ao vivo aqui conosco, mas também, né, boa tarde, bom dia para quem for vir em outro momento. Hoje a gente está na lição 47, olha como nós avançamos, né? Graças a Deus, uma leitura, um estudo que tem sido muito proveitoso. Então, a gente dá boa noite para quem está sempre aqui e tem acompanhado essa série, e para aqueles que estão vindo a primeira vez. Então, se hoje estamos na 47, sexta passada 46 e por aí vai, sexta que vem estamos de novo. Então, hoje, 13 de junho, sexta-feira, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina, sou do Centro Espírita Augusto Silva, de Lavras, estou sempre aqui. Agradeço sempre os convites, né, que a equipe faz para estar participando. É muito bom o hábito do estudo, muito importante a gente estar estudando juntos, né? Então, vamos lá, né? A gente vai falar do arco-íris primeiro. Por que o Emmanuel vai falar de arco-íris? Porque ele vai falar de clarividência. É o capítulo 47, a reunião pública aconteceu com Chico Xavier e veio a comunicação, na questão número 167, e foi no dia 27 de junho de 1960. Então, eles pegaram a questão 167 do Livro dos Médiuns, e nós temos um texto, capítulo 47, chamado Clarividência. E por que o Emmanuel vai dar o exemplo de arco-íris? Então, ele dá o exemplo no final, eu vou dar no começo. Para ilustrar o que o Emmanuel vai trazer para a gente sobre clarividência, ele dá o exemplo do arco-íris, que foi descoberto por René Descartes. Tem toda uma questão de geometria, de física, de ótica, que tem vários estudos, isso se alguém interessar, né? No Google, nas inteligências artificiais, no Brasil Escola, a gente acha, foi lá onde eu consegui entender por que será que o Emmanuel está dando exemplo do arco-íris. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ele vai dizer que o arco-íris vai ilustrar as nossas afirmativas, o nosso estudo desta noite de sexta-feira, porque ele diz assim: vejamos o arco-íris a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível, na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial, por estruturar-se em simples jogo de luz. Então, o arco-íris, pelo que eu li, ele não existe daquela forma, né? Como a gente imagina, como a gente adora desenhar quando é pequeno, ou mesmo quando a gente está grande, adora fazer, o arco-íris é sempre muito gostoso, né? De ilustrar os nossos desenhos de fazenda, de montanha, de sol, de casinha, né? Faz parte da nossa infância, que deve durar para sempre, né? Quando a gente está evangelizando, quando a gente está com os filhos, netos, sobrinhos. Mas ele não existe. Ele se estrutura em simples jogo de luz, ainda tem os ângulos, parece. Então, tem uma angulação tal para que ele surja. E depende das gotículas de chuva, por isso que ele acontece muito depois das chuvas, né? Por que o Emmanuel vai trazer lá o arco-íris para ilustrar o estudo de hoje? É porque ele está dizendo sobre a clarividência. Ele diz que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Os olhos veem tudo, mas a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais. Então, a gente pode ver alguma coisa, ele dá até o exemplo de uma cópia da Assunção, que é uma imagem muito bonita de Murilo, um arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. Mas não é. Então, a figura de qualquer, aí ele vai falando até a figura de qualquer comandante de Estado, ele vai dando outros exemplos, eu achei mais interessante esse do arco-íris, né? E também dessa obra de arte. Então, ele dá esse exemplo para explicar, né, que
os olhos veem tudo, no entanto, a interpretação do que foi visto corre a conta dos processos mentais. Imaginemos o que a gente vê, então, através da mediunidade, porque não são os olhos físicos que veem, é a alma, é a mente, é isso que a gente vai estudar. Então, os fenômenos de clarividência solicitam filtragem no crivo da razão. E aí ele dá o exemplo do arco-íris e diz: enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Com isso, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é digno de atenção, tudo é ensinamento digno de atenção. Então, o Emmanuel não está falando para a gente desmerecer e desprezar o que o médium viu, mas ponderamos apenas o impositivo de estudo, a fim de que uma interpretação particular àquilo que um médium viu não se dirija para as raias do ilógico. E aí ele termina dando aquilo que eu falei no começo. Por que a gente vai começar o estudo de clarividência falando de arco-íris? Para ilustrar as afirmativas de Emmanuel, porque o arco-íris, ele desdobra-se diante da multidão, mas ele é apenas um jogo de luz, mas ele se destaca. Então, eu trouxe o Seara dos Médiuns inicialmente, né? Mas eu acho que para a gente entender melhor, a gente vai buscar a questão 167 do Livro dos Médiuns, como sempre, né? O Emmanuel sugere para a gente ir na fonte básica da doutrina, e depois a gente vai ver um livro que ilustra muito, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas vamos lá, a obra básica, que estamos aqui com muita alegria estudando, né? Se está estudando o Seara dos Médiuns, está estudando o Livro dos Médiuns, né? E é uma leitura de sempre, né? Acabou de ler o Livro dos Médiuns, volta e lê de novo, né? Lê sempre, faz palestras, faça um estudo sobre a mediunidade. E aí, o Livro dos Médiuns são 2 partes, se não me engano, né? E é a primeira parte, a segunda parte, é um guia dos médiuns, né? E ele tem itens, tem vários capítulos e tem itens. O item 167 é o capítulo que fala dos médiuns, dos tipos de médiuns. E um dos tipos de médium é o médium vidente. Então, o médium vidente, ele é dotado da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria dos médiuns videntes se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. Aí depois a gente vai ver ali o que é dupla vista no Livro dos Espíritos. A possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Então, nós podemos ver no momento de muita dor, de um impacto, de uma doença, de um momento de morte, ou no momento do sonho, ver algum espírito. Mas não significa que nós somos médiuns videntes. Então, o médium vidente é aquele que está vendo constantemente, nas reuniões mediúnicas, ele tem esse trabalho, ele vê o que ele quer ver, o que ele não quer ver, né? É diferente da gente ter uma aparição ali fortuita, né? Aí Kardec até fala que ele explicou esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. Então, também, quem ficou na dúvida e interessou mais, com certeza teve algum estudo desse tipo para trás, ou ainda vamos ter no estudo do Seara dos Médiuns, né? Mas também fica a sugestão aqui, gostaram do assunto, estão acompanhando, leiam tudo, porque médium vidente tem o item 167, 168, 169, 170, 171. Olha quanto Kardec fala. Aqui a gente faz um resumo, um apanhado, para não ficar cansativo, não ficar um estudo longo, mas a gente convida a todos a estarem sempre estudando e relendo. Então, o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê. E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tenha perfeita vista. Sobre este último ponto, caberia fazer esse interessante estudo, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos.
Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos numa negra escuridão. Então, Médio Vidente, no capítulo 167, ele vai falar da dupla vista. Kardec estuda no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é o livro que é o cerne, né? Ele tem tudo ali. E aí, depois, Kardec trabalhou melhor certos pontos no Livro dos Médios, depois trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno. Então, essa segunda parte, o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma, Kardec coloca a dupla vista. Então, o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Os espíritos dizem tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. Então, eu estou aqui acordada e eu tenho uma visão além dessas paredes aqui, além ali do quadro, da porta aqui do meu quarto. Eu vejo, eu estou acordada e vejo. Então, a dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. É a vista da alma. É permanente a faculdade? É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Então, ele diz que nos mundos mais elevados, os espíritos se comunicam mais assim, sem precisar de tanta palavra, né, de tanta dificuldade para se manifestar. Né? E a segunda vista, ela aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? Aí os espíritos dizem, mas às vezes ela é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma das pessoas a quem se dá o nome de ledoras de mão, né, da Buena Dicha, alguma das quais dispõe dessa faculdade, verás que é com o auxílio da própria vontade que se coloca no estado de terem a dupla vista e o que a gente chama de visão. E a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? A questão 450. Os espíritos dizem sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. E aí Kardec pergunta se essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física. Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Tem organismos que são refratários. É o que a gente estudou no começo da mediunidade. A mediunidade, ela está no corpo físico. Ela tem origem, ela é um preparo, é uma alma que prepara o seu planejamento reencarnatório para ter uma ligação com a organização física. E aí, Kardec fala, mas está no físico, mas por que ela parece ser hereditária em algumas famílias? Aí os espíritos dizem, por semelhança da organização, que se transmite como outras qualidades físicas, depois a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro, diria que também, acrescentando o livro dos espíritos, né, há espíritos afins que reencarnam com alguma missão na mediunidade, alguma missão em algum trabalho, e tem, né? E aí Kardec pergunta se é exato que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista, na questão 452. E aí os espíritos dizem sim, a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não poderia ver com os olhos carnais. É um choque, é um desprendimento, alguma coisa, um abalo, que faça com que a pessoa veja, tenha essa visão de dupla vista. Aí Kardec até comenta, nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. E as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre, dizem os espíritos, consideram isso coisa perfeitamente natural. Muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. E aí tem a última questão, que é a 454, que eu vou deixar para a gente ler para o final, para a gente encerrar. Então, a gente colocou aqui os princípios doutrinários bem de forma resumida, mas está lá nas questões 450, para frente, para trás, no capítulo 8 da emancipação da alma, e tem muito assunto no livro dos médios, tanto da teoria das manifestações visuais, das aparições, e o que é o médio vidente. Mas para contextualizar, no trabalho, desculpa, de uma reunião mediúnica, para a gente entender isso, só um minutinho, só para a gente entender, tem uma grande ajuda do Martins Peralva, estudando a mediunidade, e, claro, de André Luiz, né?
nos domínios da mediunidade, é um livro que se passa numa reunião, né, mediúnica. Então, ele tem muita instrução. Então, tem um capítulo 12 que chama Clarividência e Clareaudiência. Ele é todo baseado, quase todo, mas tem instrução antes e depois, sobre a questão da clarividência. E ele é tão importante que aí aqui, no Martins Peralva, ele estuda esse livro. Então, quando ele está estudando a mediunidade, ele estuda o livro nos domínios da mediunidade. Então, o que o Martins Peralva vai falar para a gente, né? Clarividência é a faculdade pela qual a pessoa vê os espíritos com grande clareza. A própria palavra indica, é a vidência clara, né? Qualquer pessoa estudiosa dos assuntos espíritas saberá que o médium clarividente ou clareaudiente vê e ouve pela mente, sem necessidade do concurso dos olhos e dos ouvidos corporais. Então, foi o que eu falei, né? Com você já, a gente já leu. Quantas vezes, tentando sustar uma visão desagradável produzida por um espírito menos esclarecido, o médium fecha os olhos, e quanto mais o aperta, a visão se torna mais nítida e melhor se define os contornos daquele espírito, né? Então, aí ele vai contando, né? O médium vê e ouve através da mente, que nesse caso funciona a maneira de um prisma, de um filtro, e aí ele vai tratar do assunto que o Emmanuel está falando, no Seara dos Médiuns, como a gente tem que ver com critério, para não pegar uma visão particular e generalizar, para não correr risco, não desmerecer nenhum apontamento, tudo em mediunidade é digno de ensino. Então, só para a gente voltar aqui na Seara dos Médiuns, né? Ele diz que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Depois ele fala, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado. Eu vi alguma coisa na reunião mediúnica, eu sou médio, clarividente, o que eu estou falando eles estão desprezando. Não, nada deve ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. O que o Emmanuel vem ponderar? Ponderamos apenas o impositivo de estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Tá? Então, só para voltar de novo o que o Emmanuel está falando. E aí, o que ele fala tem tudo a ver com o que acontece no capítulo 12, nos domínios da mediunidade. Por quê? Uma ocorrência supranormal produzida pelos espíritos em recinto fechado ou em qualquer parte pode ser vista e ouvida diferentemente por 2, 3 ou 4 médiuns. Cada um vê lá a seu modo, de acordo com o seu próprio estado mental e, em última análise, com os seus próprios recursos psíquicos. Respondendo a uma indagação de Hilário, amigo de André Luiz, está sempre com ele nos estudos, né? Sobre este assunto, o Aulus diz, o assistente Aulus, que é aquele que estava ajudando eles lá na reunião e esclarecendo tudo. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Então, cada um vai ver de uma forma. Então, o supervisor espiritual da reunião é o senhor Clementino, um espírito elevado, e ele vai fazer ali um trabalho no final da reunião. Depois eu vou ler aqui nos domínios da mediunidade. E aí, o que ele vai mostrar, o André Luiz? Que essas variações, tanto na audiência quanto no visual, na clarividência, na clareaudiência, são demonstráveis através da observação seguinte: 3 são os médios presentes ao grupo visitado por André Luiz e Hilário, sob o comando do assistente Aulus. André Luiz pondera que, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, que é o supervisor espiritual da reunião, os 3 médios, cada qual ao seu modo, lhe acusavam a presença no tocante à vidência e audiência. A médium Celina vê Clementino perfeitamente e ouve perfeitamente. Dona Eugênia o vê como se estivesse envolvido num lençol, ouve na forma de intuição. E o médium Castro o vê com nitidez, mas nada ouve. Por que a divergência no registro da presença do espírito amigo? Clementino não estava sintonizado com os 3 médiuns? Não veria, por conseguinte, ser visto e ouvido em igualdade de condições? Isso é o que nos parece, entretanto, considerando que o círculo de percepção varia em cada um de nós e que a luz, atravessando o filtro de várias cores, projeta focos de coloração diferente, a resposta àquelas indagações é simples e lógica. Cada mente tem uma capacidade peculiar de percepção dos fenômenos, registrando de modo variado. O médium que estuda e começa a entender esses delicados matizes do mediunismo dificilmente fará juízos temerários quanto à evidência de outrem, ante a certeza de que os fenômenos por ele não observados podem,
indubitavelmente, ser percebidos por outros companheiros. Conjugar, pois, o conhecimento da doutrina e do evangelho significa caminhar para a compreensão e o entendimento. O médium esclarecido saberá que os fenômenos espíritas, por transcendentes, estão ainda muito longe de ser por nós integralmente compreendidos. Então, olha como é a importância do estudo, da gente entender que cada um vai ver de um jeito, da mesma forma que cada um aqui vai ver de um jeito. Essa palestra, muitos vão ouvir, cada um às vezes vai registrar algum ponto mais que o outro. Tudo depende, né, do nosso momento e tudo, do nossa mente, o que nós estamos buscando, o que nós temos caminhado, o que temos vivido. Bom, para continuar aqui, só para falar um pouquinho, né, nos domínios da mediunidade, a gente já resumiu ele, é bom, porque estudando a mediunidade, ele estuda de uma forma boa, resumida, fica bacana, né, fica muito legal. Martins Peralva é um espírito muito evoluído, que trabalhou muito, né, no movimento espírita inicial, e tem obras muito importantes, né. Então, a gente, vou ler um pouquinho aqui, vou ver só se ficou alguma coisa. Ó, eles estão lá na reunião, estava no final da reunião, reparamos que Celina, Eugênia e Castro, então, foi os 3 médicos que a gente já falou, aguçaram as suas atenções. Clementino, fim do preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhe passes na região frontal. Nosso amigo, disse o assistente Aulus, né, que estava ali com eles, procura ajudar aos nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém, por agora, a clara evidência e a clara audiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, então todos nós aqui, né, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor a seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de ondas em movimentação de captação simultânea. Já pensou? Pegando todas as rádios, e a confusão que ia ficar. Então, o proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis, e não haveria propósito construtivo na mensagem. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar adequadamente aqueles que o acompanham, aqueles que não estão vendo, mas que estão, o médio esclarecedor, o passivo, da sustentação. Então, é um espírito que realmente tem um nível de evolução. Então, aí o Hilário pergunta, os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sobre o nosso exame? O médium Castro, a Celina e a Eugênia? Não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. Cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. E por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo. Então, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-la. Então, deixa eu ir passando aqui. Ele vai dizendo, mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-a segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. A clarividência, aí ele fala, toda percepção é mental, né? Quando o Hilário pergunta se ela estaria no olho ou no ouvido da pessoa reencarnada, ele fala não, né? E ele diz que a onda Hertz e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias. A gente vê hoje com a ressonância magnética, né? Todos esses exames de cintilografia, né? E aí, ele diz assim, ó, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar do cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve, na realidade, é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados, né? Então, ele diz, somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas, né? Nossa mente é um ponto espiritual limitado. Então, a gente não consegue ver tudo, a desenvolver, mas nós estamos desenvolvendo. Como que nós vamos desenvolver? Em conhecimento e amor, na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. E aí eles têm a prece, né? E aí o André Luiz vai mostrando, né, que cada um vê
diferente. Então, ele coloca as possibilidades, que aí foi o que eu li nos domínios, no livro do Martins Peralva, né, que ele faz aquele resuminho. Então, as possibilidades de Celine e Castro na clarividência são, por enquanto, mais vastas que da irmã Eugênia. Acham-se os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença com analogia de observações. Né? Mas, entretanto, se o TRI foi colocado sob a ordenação magnética do supervisor, por que motivo nossas amigas lhe acataram o convite enquanto o Castro se manteve impermeável? É porque aí o Castro já tinha saído da sintonia e estava pensando na mãe desencarnada. Então, ele começou a alimentar propósitos diferentes. Ele saiu da sintonia. Então, tá vendo como que, assim, se ficar estudando esse capítulo, a gente vai ver muito mais coisa interessante além da clarividência. Eu não estou querendo aprofundar muito, não, mas fica o convite aí para quem interessa, né, no estudo da mediunidade, ler nos domínios da mediunidade. Né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, agora ele vai falando até sobre a criação de imagens, né? Que eles vão, ideias elaboradas, que até ele fala, é a técnica dos obsessores. E isso fica para outro estudo, não vamos prolongar aqui não, mas é um livro maravilhoso de estudo, que nós precisamos sempre estar, né? Mas você vê como que cada um está numa posição evolutiva, cada um está evoluindo, e aí eu falei, né, eu vou ler a questão 454, que é a última da dupla vista. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? Olha a intuição, a ligação com o alto, olha a pessoa perspicaz, atenta, a escuta atenta, o olhar atento. Olha as pessoas que estão buscando ver além das falas, das formas, que vê o que a alma irradia, que sonda o ser, sonda a si, sonda o próximo que ela tem que cuidar, sonda as situações. O que os espíritos dizem? É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Então, nós às vezes achamos que estamos presos no corpo, presos na terra, num planeta de prova e expiação, que é muito difícil. Nada. Quando a gente confia, crê, entrega, serve, busca o Evangelho de Jesus, a nossa alma pode irradiar mais livremente. Não estarmos tão presos, tão jungidos a um planeta de provas e expiações, jungidos à matéria. Nossa, tem que deslocar, tem que comer, tem as provas, tem as dificuldades, é o Brasil, é o mundo, é a guerra. Não. Vamos buscar andar no mundo sem ser do mundo. Então, é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Olha que resposta que poderia servir a tudo, numa doença, numa dificuldade, num familiar, numa dificuldade em qual caminho seguir, numa mudança de rota. É sempre a alma irradiar. Quanto mais ela irradia livremente, mais isso brilha a luz, mais ela está em contato com os protetores, com os familiares, com os benfeitores, com o espírito de luz, que querem o quê? Nossa melhoria, nossa evolução. E aí depois ela até continua, pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas, quer dizer, eu saber antes o que vai acontecer? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível em que num mesmo indivíduo existem todos os graus, ou em alguns somente. Né? Então, olha como a gente pode trabalhar as potências da alma, vontade, consciência, sentido íntimo, livre-arbítrio, a revelação pela dor, o amor. Estou lembrando lá de Leon Denis, né, nas potências da alma, a alma mais livremente. Então, nós aqui, vamos fazer essa reflexão final. Estamos encarcerados no corpo, como se as células do corpo físico mandassem em nós, ou nós temos as rédeas. Sei que eu tenho uma visão limitada, ao escuta, porque eu estou aqui, eu tenho que virar para trás para ver se chegou alguém, mas a minha alma pode irradiar-se mais livremente e eu sinto a presença de que alguém está chegando, porque eu estou buscando a sintonia da alma, eu estou trabalhando em mim as potências. E aí eu vou ver, eu vou enxergar, eu vou buscar as coisas que são nobres, porque nós também podemos ver e irradiar, como a gente viu ali
os leitores de mão, de buena dicha, que fazem da mediunidade um comércio, podem, né, ir para situações difíceis, delicadas, como a gente vê, querendo predizer coisas materiais, às vezes, né, querendo vincular em coisas não tão legais, tão boas, né, a gente vê que às vezes vai por esse caminho. Então, dai de graça o que de graça recebeste, a mediunidade é para isso, mas você vê que até para o mal, ou para o divertimento, para um jogo, você consegue, é algo da alma, é potência da alma. Resta saber o que eu vou fazer com a minha mediunidade, com meus olhos, com a minha vista, com os meus passos, o meu conhecimento. Tudo são sentidos da alma. Mas nós podemos, né? Vou ler de novo para a gente encerrar. É sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Nós precisamos isso, ver, olhar. Então vamos encerrar com o vinho de luz? O texto olhai? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus diz isso e Marcos registra no capítulo 13, versículo 33. Uma boa noite a todos, vamos encerrar com essa mensagem, desejando boa noite, boa semana, acompanhem bastante os estudos, os outros estudos que tem quase todo dia aqui nessa plataforma, vamos curtir, compartilhar e levar a boa mensagem, o bom estudo, a boa leitura para todos os corações. E lendo, então, o capítulo 87, olhai, para encerrarmos, Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examina, pondera, reflete, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Olha, o centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis, que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, e até sexta-feira que vem, nosso próximo encontro. Que assim seja.